Gente, vamos lá para a questão 19. Noticiários indicam que a energia eólica, não serve de nada, tal, tal. Aí assim, ó, o cientista francês Nicolas Carnot formulou um modelo teórico e estabeleceu o limite máximo de eficiência, o rendimento máximo de uma máquina, né? Operando entre duas fontes de calor. Beleza, nesse contexto, suponha que se estude de forma teórica a eficiência de uma máquina térmica ideal, máquina de Carnot, como forma de entender os limites máximos e mínimos dessa máquina. Essa máquina apresenta um rendimento de 40% e ela opera com uma fonte de descarte, fonte que a máquina descarta o calor é a fonte fria 27, e essa máquina tem um trabalho de 8.000 calorias. A pergunta é, quais são os valores da temperatura da fonte quente, o calor rejeitado pela máquina e o calor total recebido por ela? Gente, ele não me deu o rendimento da máquina, 40%, e ela não é uma máquina de Carnot? Quem lembra qual é a fórmula do rendimento da máquina de Carnot? É 1 menos temperatura da fria sobre temperatura da fonte quente. Essa é a expressão do rendimento de Carnot. Só que ele diz que o rendimento é 40%. Então, no rendimento, 40%, 0,4. Isso é igual a 1 menos temperatura fria. Ele não deu? Ele diz que é 27 graus a temperatura da fonte fria. Mas a temperatura na fórmula do Carnot tem que ser em Kelvin. 27 graus mais 273 passando para Kelvin é 300 Kelvin. Sobre temperatura da fonte quente? Não sei, é a pergunta. Arthur, passa esse 1 para lá. 0,4 menos 1 vai dar menos 0,6 do lado de cá. E do lado de lá, eu repito, menos 300 sobre T quente. O menos vai cortar, ó. Se tu multiplicar em cruz, tu vai ter que 0,6 T quente é igual a 300. E aí tu vai passar o 0,6 dividindo e vai descobrir esse T quente, que é a temperatura da fonte quente. 300 por 0,6, ó. Vai dar 500. 500 Kelvin. Pronto. Achei a temperatura da fonte quente. 500 Kelvin. Então, ou é D ou é E. Vamos seguir. Segunda pergunta que ele faz. Quanto foi o calor desperdiçado? Gente, você não sabe o rendimento, não sabe? O que é o rendimento de uma máquina? Rendimento é o tanto que ela produz de trabalho em relação ao calor que ela recebeu da fonte quente. Beleza. Só que o rendimento, a questão falou que é 40%, não foi? Igual a o trabalho, a questão também falou. Ela disse que o trabalho produzido por essa máquina foi um trabalho de 8.000 calorias. Então, trabalho, 8.000. Dividido pelo calor da fonte quente, que eu não sei quanto é. Multiplica em cruz. 0,4 calor quente é igual a 8.000. Passo 0,4 dividindo. Quanto é 8.000 dividido por 0,4? 8.000 por 0,4 é 20.000, ó. Arthur, então essa máquina recebeu da fonte quente um calor total de 20.000 calorias. Que era uma das perguntas, ó. Qual o calor total recebido? O calor que a máquina recebe é o calor que vem da fonte quente. 20.000 calorias. 20.000 calorias. E por último, outra pergunta que ele faz, né? Qual o calor desperdiçado? Gente, esse é muito fácil, ó. Vamos fazer o esboçozinho aqui da nossa máquina. Tá aqui a nossa máquina. Tá aqui a fonte quente que ela opera, tá aqui do outro lado a fonte fria. O que a máquina faz? Ela pega calor da fonte quente, que a gente acabou de descobrir que é 20.000. Desses 20.000, uma parte vira trabalho, que a questão me disse, trabalho era 8.000. Meu amigo, se você está pegando 20.000 da fonte quente e 8.000 está virando trabalho, quanto que você está rejeitando para a fonte fria? É só você subtrair. 20.000 menos 8.000, 12.000 calorias estão sendo rejeitadas para a fonte fria, né? Só você subtrair. Então, para a fonte fria, Arthur, 12.000 calorias rejeitadas, gabaritando para nós aí o item D de dado para essa questão. Questão bem tranquila, muito legal de máquinas térmicas, beleza? Vamos para a próxima, gente.